Hoje vamos falar sobre dieta low FODMAP. Você que me segue no Instagram já deve estar careca de ouvir esse termo, mas mesmo assim ainda gera muita dúvida e muitas pessoas me perguntam o que é essa dieta low FODMAP, de onde veio, então vamos esclarecer tudo sobre dieta low FODMAP. É uma coisa que está um pouco na moda até, né? Vira e mexe, a gente escuta o pessoal falando, eu vou fazer uma low FODMAP, mas é importante, para que serve efetivamente uma low FODMAP? Então, começou, não é modismo, isso até é legal falar, porque realmente agora muita gente tem falado sobre isso, mas não é uma dessas dietas que inventam aí, tipo... Milagrosas, não tem nada a ver com isso. A ideia, né, na verdade, ela foi criada por uma universidade na Austrália, que chama Monash University. Ela é uma universidade super séria, que faz pesquisa, e começaram a pesquisar... por que tinham tantos alimentos que davam alguns desconfortos intestinais. Então, principalmente para quem sofre daquele síndrome do intestino irritável, que é pessoas que têm gases, muita distensão abdominal. Tem paciente minha que fala, nossa, parece que eu tô grávida, e manda foto, a barriga vem ficar enorme, mesmo. Assim, pode aumentar até 20 centímetros de abdômen, eu juro, Nossa, assim, bem impressionante, sabia. eu já vi isso nas minhas pacientes. Daí pode dar obstipação ou diarreia, tem pacientes que tem os dois até, e essa classificação da síndrome do intestino irritável, a gente tem aí o Roma 4, que é uma guideline assim, que é do pessoal da gastroenterologia, que classifica aí vários tipos de síndrome do intestino irritável. E daí essa universidade resolveu estudar por que alguns alimentos geram essa síndrome do intestino irritável, que essas pessoas que às vezes comem algumas coisas e passam muito mal. E daí fizeram um estudo de diversos alimentos, pegaram a quantidade de fibras que tem nos alimentos e começaram a quantificar ali. E daí veio o nome FODMAP, que vem da sigla do inglês. O F quer dizer fermentáveis, o O, oligosacarídeos, que eu já vou explicar o que é um tipo de fibra. D, disacarídeos, M, monossacarídeos e P, polióis, tá? O A, ele é o E, quer dizer, do end, do inglês, né? Legal. E, polióis. Então, essa universidade começou a estudar todos os alimentos e viram que esses carboidratos, todos esses que eu falei, são carboidratos fermentativos, que provocam fermentação pelas bactérias do nosso intestino. E classificaram, esse alimento é alto em FODMAP, esse é baixo em FODMAP. E cada letrinha dessa é um grupo de FODMAP, então isso é legal falar. Por exemplo, o disacarídeo tem um famoso que vocês devem conhecer, a lactose. Todo mundo já ouviu falar da lactose, ela é um disacarídeo. Legal. E ela é considerada um FODMAP porque algumas bactérias intestinais vão lá e fermentam essa lactose e começa a dar alguns desconfortos. O M, o monossacarídeos, a gente encontra em alimentos que tem muita frutose. Então, também alimentos que a gente conhece. Tem, por exemplo, o mel é muito rico em frutose. Então, cada grupinho de alimento, a gente vai encaixando em uma dessas letrinhas, um grupo específico de FODMAPs. O O, de oligosacarídeos, eles têm tanto os frutanos como os galactanos. Então, por exemplo, alho, cebola, grãos, os feijão, ervilha, lentilha estão todos nesse grupo. E assim por diante, por isso que existem várias tabelas. E essa universidade começou a fazer esses experimentos e eles pontuaram uma nota de corte. Então, por porção de alimento, acima de tanto é alto em FODMAP, abaixo disso é baixo em FODMAP. Perfeito. Tá? Então, por que esses alimentos fermentam e causam esses sintomas? Então, o negócio é o seguinte, porque esses alimentos, eles não são tão bem absorvidos por nós, não é para todo mundo, isso é legal falar, porque tem gente que come lactose né? E não sente nada. Exato. Mas o mecanismo de ação nas pessoas que têm esse desconforto é porque eles não são bem absorvidos, cada um por um motivo. Tem algumas fibras que o ser humano não digere, e sim as bactérias que fazem a quebra. Tá. Tem algumas, por exemplo, a lactose, a gente precisa da enzima para quebrar.
e tem gente que não tem. Né? Uhum. Os alimentos ricos em frutose, muitas vezes a absorção dela é saturada, então a gente tem alguns receptores para absorver a frutose no intestino e às vezes se vem uma quantidade maior a gente não consegue absorver. Então o que acontece? Cada um por seu motivo não são bem absorvidos. Absorvidos no intestino ou desde em todo o processo digestivo? No intestino, porque a gente come, mastiga, daí vai para o estômago. Lá no estômago normalmente é digerido, faz a quebra ali daqueles alimentos. E na primeira porção ali do intestino, a gente absorve grande parte do que a gente comeu. Perfeito. E daí, seja por qual motivo for, esses FODMAPs não conseguem ser absorvidos ali naquela primeira porção do intestino. Então, eles não vão para a nossa corrente sanguínea e vão lá para o final do intestino, para o nosso cólon, que é onde moram a maior parte das bactérias que a gente tem. Aqueles trilhões de bactérias ficam muito concentradas ali no cólon. Olha só. Daí chega esse monte de alimento lá que elas adoram e daí elas começam a fermentar. Quando elas fermentam, tem resultado da fermentação, pode vir gases, daí vai dar essa distensão abdominal, pode soltar o intestino, pode prender, daí para cada um vai dar um sintoma, mas é porque eles não conseguiram ser absorvidos ali, veio muita coisa ali pro cólon, e daí dependendo das bactérias que você tem lá, aquilo vai ficar pior ali para ficar fermentando mais, né? Essas questões são todas as pessoas, ninguém consegue absorver alguns tipos de alimento, ou então, não? Por exemplo, não é para todo mundo, tá? Então, isso até é uma coisa que sempre quando eu posto no meu Instagram dá polêmica, principalmente com pessoas que vão chegando lá novas e não estão habituadas com os termos. O abacate, vou pegar o exemplo do abacate, ele é rico em polióis, que é a letrinha P do FODMAPs, e ele, apesar de ser um alimento super saudável, rico em gordura monoinsaturada, que é anti-inflamatória, boa para o coração, colesterol. Ele promove muita saciedade, ele não tem quase nada de carboidrato, então é legal de usar. Super completo, né? Mas para algumas pessoas, quando come, você não consegue absorver, ele vai lá para o intestino grosso e começa a dar esse desconforto intestinal de gases e tal. E daí, para aquela pessoa, o abacate não é bom. Isso não quer dizer que é para todo mundo, tá? É para quem tem esses desconfortos. Sempre aquela questão de cada indivíduo é um assunto à parte, né? Isso. Uhum. E daí qual que é o problema da pessoa que não absorveu bem deixar isso acontecer? É só gases? Não. Porque se deixar essa coisa crônica acontecendo, você vai desregular o equilíbrio dessas bactérias, que a gente já aprendeu no episódio passado sobre a disbiose. Você vai começar a gerar uma disbiose, um aumento da inflamação ali, e aquilo pode atrapalhar a sua saúde em outros aspectos, tá? Perfeito. E qual que é a ideia voltando aí para a dieta FODMAPs, né? Então, ela tem esse mecanismo de ação de carboidratos que são fermentáveis, que não são bem absorvidos, vão para o intestino grosso, começam a fermentar e causar desconforto. E qual que é a ideia? Para esses pacientes que estão sentindo muito esse desconforto, é fazer a dieta, e ela é composta por 3 fases, essa dieta. Então, deixa eu explicar isso para até explicar o objetivo da dieta. Verdade. Então, a fase 1, o objetivo dela é tirar todos os alimentos ricos em FODMAP. Então, vamos supor que você está passando mal, você não tem a menor ideia do que te faz mal, você sabe que às vezes quando você come muita lactose pode ficar ruim, mas você não tem a menor ideia se o abacate te faz mal ou não, você come todo dia. E então vamos fazer a dieta Low FODMAPs com você. Então a fase 1 a gente vai tirar todos os alimentos que são classificados como FODMAP. Então isso tem tabelas, tem até a própria Monash Universe tem um aplicativo que mostra. E são vários, né? Vários, por isso que é meio complicado de fazer sozinho. Ou você faz junto com o nutricionista, ou eu e a Rita, a gente tem um curso que ensina direitinho como fazer. A dieta Low FODMAP? Ah, que legal. Mas é sempre legal ter um acompanhamento aí com o nutricionista, porque tem sempre umas individualidades. Você vai tirar muito alimento, né? E pode ser que você possa vir a ter déficit em outras questões, né? Exatamente, você não pode deixar sua dieta desequilibrada. Legal. Essa dieta é temporária. Essa fase 1, quando a gente tira, são
no máximo aí 6 semanas que a gente vai tirar esses alimentos. Então, a ideia é tirar, então, reorganizar seu intestino, diminuir toda essa confusão de gases, melhorar os sintomas. Então, você vai ter esses benefícios. Tem gente que tem sintomas de melhora já na primeira semana, tem aluno nosso do curso da primeira turma que foi melhorar só na 4ª semana. Então, depois que tirou, ainda demorou um mês para ter um então efeito isso de também melhoria. varia, o quanto você vai ter aí de melhora, cada um vai responder de uma maneira diferente, porque isso vai depender das bactérias que você tem no intestino mesmo. E aí você tirou, e daí na fase 2 onde a gente vai fazer a reintrodução, o desafio alimentar, começar a recolocar esses alimentos. Que você tirou na fase 1. Você tirou na fase 1. Então a fase 1 é uma grande triagem, né? Dessa lista gigante de alimentos que você vai excluir da sua dieta habitual, você começa a triar algumas que talvez você possa recolocar que não estava causando o efeito maligno que se imaginava. Então, daí isso que a gente vai ver. A fase 2 é justamente para você entender o que te faz mal, o que não faz. Então, eu tô com o exemplo do abacate, vamos começar a introduzir o abacate. Daí a gente vai começar o primeiro dia colocando aí 1/4 de um avocado, tá? Do abacate devagar, pequenininho. Então. No segundo dia eu vou colocar meio. E no terceiro, vou colocar ele inteiro. E a gente vai ver como você tá de sinais e sintomas em relação a isso. Para não ter que reintroduzir um por um da lista gigante, a gente vai fazer por grupos. Perfeito. Então, eu escolhi o abacate para representar o grupo dos polióis, tá? Então, você foi bem com ele, tem gente que vai bem só até 1/4. Porque lembra que é um problema mais absortivo. Então, às vezes, em pequenas quantidades, você consegue absorver. Normal. Ah, legal. Normal. Agora, se é muito, daí já não dá conta, né? E a pessoa, uma vez que ela voltou a usar ou a consumir esses alimentos na fase 2, o efeito já é imediato, no dia seguinte dá para ver se você teve... Você já vai sentir, no mesmo dia praticamente. Você já vai sentir... Já na primeira digestão você comer já vai... o abacate, porque é uma coisa que você não absorve, então não demora muito para causar sintoma. O sintoma é imediato. Daí isso vai variar também do trânsito intestinal de cada um, mas até foi uma pergunta que me fizeram essa semana lá da nossa segunda turma do curso. Uhum. Quanto tempo leva para sentir, né? Então, se é questão aí de FODMAP, você vai comer, de meia hora a 2 horas, você vai sentir alguma coisa nesse intervalo, tá? Fantástico. E daí, então, você já vai saber pontual e você vai sabendo as suas quantidades também. Tem só um detalhe para quem tem intolerância à lactose. Tá. Se você não tem enzima que quebra a lactose, não adianta você tentar reintroduzir, porque não vai dar. Mas aí é uma outra questão. Daí é uma questão, mas é que às vezes confunde quem né? tem intestino irritável, muitas vezes tem intolerância à lactose. Tá. E daí várias perguntas que eu recebo também. Às vezes a pessoa fez o teste genético, tem intolerância à lactose pelo teste genético, ou seja, você não produz a enzima. É até o meu caso, só que você consegue consumir leite e derivados e não ter sintoma. Você não digere lactose. Você não tem geneticamente. Tá. Só que às vezes a própria microbiota está te ajudando, então isso também é particular. Mas não é bom nesses casos você ficar consumindo demais, mesmo sem sintoma, porque você pode inflamar ali um pouco o seu intestino. Acaba sobrecarregando, entre aspas, algumas bactérias ou alguma questão. Entendi, legal. Isso mesmo. Uhum. E daí, lógico, vai variar também da quantidade, a mesma coisa. Tem paciente que é intolerante à lactose, mas consegue consumir um pedacinho de queijo meia cura que tem pouca. Perfeito. E não vai ter nada, não pode tomar um copo de leite. Né? Então, essa fase 2 é a pior da dieta. As pessoas acham que é a fase 1, mas a 2 é mais complicada porque tem esses desafios, né? Então, para isso, o legal é sempre ter um caderninho em mãos e anotar, porque senão você vai se perder, separar os alimentos por grupo, porque senão você vai ficar o resto da vida reintroduzindo coisa. Verdade. E daí então, deu certo o grupo do poliol, daí você já pode acrescentar outros alimentos com poliol. Legal. Pode ser que às vezes você passe mal? Pode, porque daí vai depender um pouco também da concentração de poliol que vai ter em cada um. Uhum. Mas em geral, não vai dar certo fazendo assim, tá? Legal. Teve a fase 2, então, que a gente reintroduziu alguns grupos e, pelo que você falou, tem que ser
uma questão com calma, porque além do grupo tem a quantidade, então ainda tem que se analisar muita coisa. E aí a gente segue para a fase 3? A fase 3. Daí a fase 3 você vai incluir aqueles alimentos que você viu que não tem problema, isso na sua dieta, e vai personalizar. Cada um vai ter a sua dieta própria. Então, por exemplo, você pode comer meio abacate, eu posso comer 3 se eu quiser e tá tudo bem. Cada um vai ser um, né? Isso. E cada um vai ter sua particularidade com os grupos de FODMAP, né? Me surgiu uma dúvida, desculpa, eu vou ter que voltar na fase 2. Na fase 2, a gente volta com vários grupos, então. Com vários grupos, só que a gente vai fazendo um de cada vez. Um de cada vez. E até legal, ainda bem que você voltou, porque, por exemplo, eu testei aí com você o Poliol. Isso. Daí a gente deu tudo, dando certo ou não, é legal dar 2 dias de intervalo. Então, voltar 2 dias para a fase 1. Então, para ver se de fato... para não confundir, principalmente quando não dá certo o alimento. Tá? Então assim, a gente fez do grupo do P... para 2 dias para tentar fazer um próximo grupo. Para você ficar bem dos sintomas, principalmente quando aquilo te deu sintoma. Para ter exatamente a certeza de qual grupo que te causa esse problema, né? E tem outro fator aí, só para complicar um pouquinho mais. Eita. Se você não se deu bem com a reintrodução, a gente vai tirar esse alimento da sua dieta. Mas daqui a um tempo, sei lá, daqui 6 meses, você estando bem dos sintomas, a gente pode tentar reintroduzir de novo. Porque às vezes você consegue, porque você mexeu na sua microbiota intestinal, então às vezes você consegue reintroduzir aquele alimento. Não é uma coisa que você tá fadado o resto da vida a não comer. Tirando a lactose, que é específico, aquele caso porque que você comentou. Porque você não tem enzima, aquilo não vai ter como ser absorvido mesmo. É só lactose mesmo, desse universo todo? Só lactose mesmo. Tá. E daí, então, a gente vai para a fase 3, que é uma personalização da dieta. Então, você vai sabendo... Só que, assim, as pessoas que passam tão mal antes, né? Quando tá com o intestino bagunçado, que assim, a dieta acaba sendo um alívio do que uma tortura, né? Então, se ela é bem orientada, porque as pessoas falam, puta, como que eu vou tirar tudo isso? Mas a vontade de melhorar é tanto, aquilo tá incomodando tanto a qualidade de vida, que ela vai tirar, que a dieta vai ajudar demais. Então, a gente tem muito feedback bom dos pacientes que fizeram. Porque deve ser super difícil, porque é uma dieta que você altera radicalmente a sua alimentação. E daí, é uma coisa que reclamam, assim, entre aspas, muito com a gente, é a questão de... Mas eu como saudável, por que eu vou ter que tirar, né? Como eu dei o exemplo, a gente tem alimentos saudáveis que a gente vai ter que tirar, né? Mas é por uma questão do seu intestino não estar aguentando aquilo. Ou pela quantidade, ou por uma questão de absorção, né? Ou seja, vamos resumir, na fase 1, a gente lima praticamente todos os grupos. Isso. Na fase 2, de forma controlada, com espaçamento de tempo, com uma noção de quantidade, a gente vai reintroduzindo os grupos para entender depois, na fase 3, exatamente o que você pode ou não vir a consumir, né? Isso. Então, lembrando que a dieta não é para sempre, então nem é legal manter isso para sempre, porque aí o ponto ruim da dieta é que você diminui muita quantidade de fibra, porque todos esses alimentos que são FODMAPs, a maioria é fonte de fibra. Tá? Então, muitas vezes a gente acaba colocando uma suplementação de fibra para o paciente, ainda mais se são os casos mais de constipação. E alguns estudos mostram também uma diminuição de bifidobactéria, que é aquela bactéria probiótica boa do intestino. Sim. Porque ela está ligada também com o consumo de fibra, né? Perfeito. Então, são coisas que a gente pode ou suplementar e também ficar de olho para isso não se estender por muito tempo. E o que você vai esperar de benefícios aí com ela? Então, você vai melhorar muito dos sintomas de gases, diarreia, estufamento... eu brinco que tipo, você não tem que lembrar que existe o seu intestino, sabe? Porque essas pessoas que têm esses confortos ficam o tempo todo lembrando do intestino. Intestino, é verdade. Então isso vai melhorar muito, né, essa sensação. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, e daí você vai ter mais disposição, mais foco, mais energia, vai conseguir fazer um exercício,
vai, né, conseguir voltar à sua vida. E daí a ideia da Monash University foi começar com o intestino irritável, mas hoje em dia a gente já sabe de outras aplicações boas da dieta Low FODMAP que não só o intestino irritável. Tá. Como, por exemplo, eu acho que eu já até comentei aqui, mães que estão amamentando, que o bebê tem muita cólica, então você fazer o protocolo com a mãe vai melhorar a cólica do bebê. Da criança. Outra questão é endometriose também, que tem uma questão de desconforto gastrointestinal, a dieta vai melhorar. Doença inflamatória intestinal, ela não vai ser o tratamento para as doenças inflamatórias intestinais, mas ela vai ajudar a melhorar a qualidade de vida e os desconfortos dos pacientes. Para doença autoimune. Então, de quando em quando é legal fazer um período dessa dieta, e mesmo quem fez uma vez e às vezes foi viajar, saiu um pouco total da dieta, o intestino entrou em desbiose de novo, pode repetir esse protocolo. E aí vai ser a mesma, supondo que eu tenha feito essa dieta Low FODMAP por uma questão X. Uma vez que foi feito, deu certo, achamos as causas, achamos o limite ideal de cada grupo de alimento e por aí vai. Quando eu voltar a ter um desconforto, exatamente porque você falou, de repente fui viajar e nessa viagem não tive acesso à quantidade correta ou extrapolei alguma coisa, eu volto exatamente na fase 3, eu já volto com a mesma dieta que eu fiz antes? Não, na verdade, você pode voltar na fase 1, só que a gente pode fazer a fase 1 simplificada. Porque já tem as causas então, todas. você pegar só os alimentos principais ali, que você já vai saber. Uma vez que você já fez, você já vai saber quais são. Então, lactose, você vai tirar os grãos, os principais que tem mais FODMAP, que representam cada grupo daquele. Então, você faz de uma maneira mais simplificada. Replicar o que foi feito de uma forma mais completa na primeira vez, né? Isso. E daí você já vai reintroduzindo depois. E sempre se preocupando em equilibrar a sua dieta, não deixar uma dieta... ou só com um monte de carboidrato, ou só com, né? Então, fazer direitinho o equilíbrio de carboidrato, proteína, gordura. Eu só me esqueci de uma coisa. O que exatamente é a fase 3? A fase 3 é a personalização da dieta. Verdade. Então, a gente vai colocar para você o que você... específica para você, o que você pode, quanto que você pode, e de acordo com a sua rotina, as suas atividades, tá? E é esse o objetivo. E daí a dieta, ela vai... O porquê que você não pode deixar esse desconforto por muito tempo? Porque ele vai gerando uma desbiose, uma inflamação intestinal, e isso pode acarretar em outras doenças, inclusive em algumas sensibilidades ou alergias alimentares, que é diferente aí dos FODMAPs, que vai ser um assunto de um próximo episódio, porque confunde bastante e eu acho que tem bastante... Não vale a pena misturar. Misturar. Então, primeiro a gente falou dos FODMAPs, que esses alimentos fermentativos, e num próximo episódio eu vou falar um pouco sobre alergia e sensibilidades alimentares. Ou seja, uma dieta super útil, né? Quando você tem uma questão, você tem... Eu mesmo jamais imaginaria, né? Desde que a gente começou a conversar aqui no GutCast, que um monte de coisa está relacionada ao intestino, e agora então com essa dieta super específica para isso, a gente passa então a ter uma qualidade de vida latente. Não é só a eliminação de um problema, Sim. É a eliminação de um problema que vai acarretar numa qualidade de vida muito melhor, em questões mais bacanas, tanto de cortar o desconforto, mas também a melhoria de um monte de coisa, né? Sem dúvida. E esse é o relato que a gente mais recebe, inclusive do nosso curso, que eu e a Rita, a gente tem um curso sobre dieta Low FODMAP, que específico disso? Ensina a fazer a dieta, fase 1, fase 2, fase 3 e também outras estratégias, outros gatilhos aí que podem atrapalhar seu intestino. E o que a gente mais recebe de feedback é, nossa, como melhorou minha qualidade de vida, eu sou outra pessoa, até meu humor melhorou, minha disposição, então é muito legal. E é um curso que, assim, a pessoa ela não precisa ser nutricionista, ela consegue, obviamente, com o acompanhamento, mas vendo o curso, ela consegue aplicar essa metodologia e consegue
ter essa melhora? Sim, o curso é tanto para profissional que quer aprender para passar para os pacientes, quanto para público final mesmo que queira fazer a dieta. Então a gente ensina a fazer, a gente sempre dá o suporte de tirar as dúvidas e tem materiais lá no curso com as tabelas, com receitas. Tem no meu Instagram, @CarinaLassal, também um link que cai lá direto para quem tiver interesse deixar o nome lá para escrever para a próxima turma. Tem uma página direta do curso também, não? Tem uma página direta que é www.lowfodmap.com.br. Legal. Bom, então vão comentando as dúvidas. Também estou super à disposição para responder lá no Instagram, que eu acho que é a rede que é mais ativa, que dá para conversar melhor. E nos vemos no próximo episódio.